Olá, gente! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre paradigmas. Paradigmas e crianças, tá bom? O que são paradigmas? Eles são uma espécie de programa que são instalados na nossa cabeça, no nosso subconsciente, durante toda a nossa infância, toda a nossa vida. São verdades, são declarações que a gente acredita que sejam verdades. A gente coloca aquilo como uma verdade no nosso subconsciente e, gente, não tem quem mude um paradigma de uma pessoa se ela mesma não quiser mudar, né? Quando ela acredita, se ela falar que... aquela questão que a gente fala, né? Se ela falar que pau é pedra e acabou. Você pode provar o contrário para ela, que ela não vai acreditar, porque para ela aquilo é uma verdade. Ela cresceu ouvindo aquilo, ou sempre acreditou naquilo, e ela não muda, a não ser que ela mesma queira mudar. E nós fazemos isso nas nossas crianças, nos nossos filhos, né? Quantos de nós temos verdades que foram implantadas no nosso cérebro quando nós éramos criança, né? E que nós carregamos até hoje na nossa vida adulta. E o que nós podemos fazer para mudar isso? Primeiro, o conhecimento. Quando a gente adquire conhecimento em relação a isso, a gente começa a querer fazer uma mudança. Mas ninguém faz por nós. Nós mesmos que temos que fazer. E qual o cuidado que a gente tem que ter em relação aos paradigmas nas crianças de hoje, nos nossos filhos? O que nós estamos programando na mente deles, né? Eu sempre bato nessa tecla de como alimentar a mente do nosso filho, o que a gente tem que programar no subconsciente dele, para que ele possa acreditar nele mesmo, para não crescer cheio de neuras e traumas, né, gente? E verdades que nem são tão absolutas assim. São verdades que a gente mesmo implementa na cabeça deles. E eles acreditam, tá? Então, se você falar pro seu filho, filho, você nunca vai aprender matemática. Você nunca vai aprender matemática. Aí eu te pergunto, você acha que ele vai aprender matemática? Não. Ele não vai aprender matemática. Ele vai acreditar naquilo que você está falando. Então nós temos que mudar esse discurso em relação aos nossos filhos. Em relação aos alunos também, se tiver professores assistindo. Olhar para uma criança e falar que ela não vai conseguir, gente, ela não vai conseguir. Porque é bem diferente de você hoje, como adulto, alguém chegar para mim e falar assim, você não vai conseguir dirigir. Eu posso olhar para ela, eu tenho consciência, falar, eu consigo sim. Porque às vezes a gente vai fazer até como uma forma de tipo, provar para o outro que eu consigo. Então eu consigo sim dirigir. Só que para a criança é diferente. Ela acredita piamente naquilo que nós falamos. Então se você ficar repetindo o tempo todo, você não vai conseguir aprender matemática. Você nunca vai aprender a tocar violão. Nossa, mas não liga para esse menino, não. Ele é lento assim mesmo. Gente, olha quantas coisas ruins nós estamos falando para os nossos filhos, né? E o que acontece? Eles vão começar a acreditar nisso. Eles vão acreditar piamente de que eles não vão aprender a tocar violão, de que eles nunca vão aprender cálculos, de que eles não conseguem. Nós estamos plantando na mente dos nossos filhos verdades que nós acreditamos, que nós olhamos e falamos, gente, esse menino não vai aprender. Não, meu filho é lento assim mesmo. Já nasceu assim. Mano. Gente, não tem aquela questão que as pessoas falam assim, pau que nasce torto morre torto? Eu não acredito nisso. Alguém já plantou alguma vez uma árvorezinha, sei lá, uma planta, uma fruta, alguma coisa que quando o pau vai ficando torto, se você for lá, né, não tem gente que amarra uma cordinha para ele nascer reto, ele não nasce reto, gente. Eu já vi isso várias vezes. Então assim, como que você pode pensar isso do seu filho? Você é a cordinha, você é aquela cordinha que tá amarrando a árvore que tá crescendo torta. Você pai, você mãe, você família é aquela cordinha. Se você for lá
e colocar uma cordinha, ele vai crescer. Ele não vai crescer torto. Ele nem vai morrer torto também, não. Se você que é torta hoje, né? Torta em pensamentos, em atitudes, se você resolver mudar hoje, você é a sua própria cordinha. Você vai lá, coloca a cordinha em você mesma. E que cordinha é essa? Mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de paradigmas. Então, como que eu posso pensar isso do meu filho, da minha filha, de uma criança qualquer, que ela é daquele jeito? Não, ele é lento assim mesmo. Não, gente, ele não é lento assim mesmo, não. Ah, meu filho não aprende matemática. Assim, não tem jeito, ele não aprende matemática. Aprende sim, ele aprende matemática, ele aprende inglês. Só que a mudança tem que ser de dentro para fora. E a começar dos pais. O filho, ele não vai mudar se o pai não ajudar ele. Se o pai, a mãe, a família não ajudar. Então a mudança começa no próprio pensamento, na própria mente dos pais. Para depois os pais poderem passar isso para os filhos. Porque se a própria família não acredita que o filho consegue aprender matemática, como que o filho vai aprender? Porque se você está plantando na cabeça dele que ele não consegue aprender matemática. Então esse discurso ele tem que mudar. Você tem que ser o primeiro a falar: meu filho aprende matemática sim. Ele sabe como aprender matemática. Ele sabe como usar um instrumento musical. Ele vai pesquisar e ele vai saber. Ele sabe, eu vou ajudá-lo. Então você pode ajudar. E quando ele falar assim: mãe, mas eu não consigo, eu não aprendo, eu não dou conta, não é? Que eles falam assim. Eu tenho filhas e eu sei como que é. Mãe, eu não consigo, mãe, eu já tentei, eu não dou conta. Então vamos fazer o seguinte, vamos esquecer o externo, o que você tentou daqui para fora. Vamos trabalhar aqui dentro. Eu consigo, eu sei que eu posso aprender a tocar um instrumento musical. Eu consigo aprender a tocar um instrumento musical. Agora, olha só, não é um passe de mágica, não. Não é você falar isso e no outro dia, nossa, agora eu quero ver se meu filho aprende mesmo. Ah, nossa, agora eu quero ver, porque ele fez... Não, gente, não é assim. Quando você acredita que você pode aprender a tocar um instrumento musical, eu estou usando esse exemplo, você pode aprender matemática, você começa a trabalhar para que isso aconteça. E o universo ele vai te mandar milhões de sinais para que isso aconteça. Porque o que você envia, você recebe de volta. Eu estou enviando para o universo o quê? Que eu consigo aprender matemática, que o meu filho consegue aprender matemática. E eu estou colocando isso na cabeça dele, estou plantando lá dentro que ele consegue sim aprender matemática. Então eu mando para o universo essa vontade, esse desejo, essa emoção de aprender. E o universo me devolve. Ele me manda muitas possibilidades para que isso aconteça, para que eu aprenda matemática, para que o seu filho aprenda a tocar um instrumento musical. Então a mudança, gente, ela não acontece de fora para dentro. Ah, mas esse professor não explica direito. Tá bom, ele não explica direito, tudo bem. Pode ser que a explicação dele não atinja o seu filho. Pode ser que a explicação do seu professor, porque nós pais também estudamos, pode ser que a explicação de um professor ele não me atinge. Ele não consegue, gente. Tem gente que aprende visual, tem gente que aprende mais ouvindo. Tem gente que aprende mais no olhar, tem gente que aprende mais escrevendo. Então o professor não vai atingir todos os alunos da mesma forma. Então o que eu posso fazer? A culpa é do professor? A culpa é da escola? A culpa é da diretora? A culpa é da psicóloga? A culpa é de todo mundo, né? A culpa é de todo mundo. A culpa não é minha mãe, não, porque eu não dou aula. Mas o que você tem plantado na cabeça do seu filho? Qual o tipo de verdade que você tem plantado na cabeça dele? Que ele não aprende? Que a culpa é do professor? Que o professor não ensina direito? Não. O que eu falo para minha filha? Meu amor, talvez você não esteja aprendendo com este professor. Porque às vezes um professor, a explicação dele não consegue alcançar todos os alunos. Às vezes você precisa de um outro professor, uma outra técnica, um outro modo de falar. Então vamos pesquisar. Vem cá, deixa eu te ajudar. Você aprende sim, todo mundo aprende, você não é diferente de ninguém. Vamos ver uma aula aqui uma videoaula no YouTube.
Vamos procurar outros professores que de repente conseguem te atingir, a linguagem é diferente, a explicação é diferente, às vezes ele usa uma brincadeira. Enfim, gente, nós temos todo um caminho. Nós temos todas as ferramentas nas mãos para mudar a mentalidade dos nossos filhos. Só que quando eu falo que o meu objetivo é atingir os pais, atingir a família, por que eu falo isso? Porque o pai, gente, é a pessoa mais próxima do filho, é a pessoa mais próxima da criança. Quando eu falo pai, eu tô falando pai, mãe, tia, família, tá? A família são as pessoas mais próximas da criança que podem mudar a mentalidade. Porque não adianta eu sou professora, chego lá na sala de aula, olho pro meu aluno e ele chega para mim e fala: professor, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sei fazer. E aí eu olho pra ele e falo: pera, vem cá. Eu já fiz isso várias vezes, gente, várias vezes. Repete de novo, só que você vai repetir diferente. Fala assim: professora, eu consigo. E aí o aluno repetia. E eu falava: professora, repete de novo, professora, eu vou arrumar uma forma de conseguir. Eu sei que eu posso fazer melhor. E aí eu fazia ele repetir todas essas palavras, todas essas frases. Agora fala pra mim, você acredita que você pode fazer melhor? Apagar tudo isso aqui e fazer de novo, você acredita que pode fazer melhor? Eu te dou uma outra folha e você consegue fazer melhor? Você pode fazer melhor, não pode? E aí ele olhava pra mim e falava: posso. Acabou. O que eu coloquei na cabeça dele? Que ele pode. Aí ele chega em casa, tá lá fazendo o dever de casa, e a mãe: você não consegue fazer isso, você não aprende, porque eu tô aqui a tarde toda te ensinando e você não consegue aprender o que tem dentro dessa cabeça. Gente, essa criança vai aprender, vai criar um trauma. Ele vai criar um trauma. E outra coisa, ele vai acreditar em quem? Qual é o ser que tá mais forte, a presença mais forte na vida dele? Eu não vou falar em todos os casos, gente, porque acontece que professoras mudam a vida de muitos alunos. Mas a professora, gente, quando a professora consegue fazer isso, aquela professora é um ano. No outro ano já é outra professora. No outro ano já é outra professora. E a família? Muda de família? Não, não muda de família. Hoje é a família, o ano que vem é uma família. O aluno ele pode ser meu 1 ano, 2 anos, mas ele é filho pro resto da vida. Por isso que o papel do pai, da família, da mãe, da tia, quem convive com a criança é fundamental para uma mudança de mentalidade, para uma mudança de paradigmas, para uma mudança emocional na vida da criança. Então, por isso que eu falo, não adianta eu passar o ano todo falando para o aluno que ele é bom, que ele consegue, que ele dá conta, que ele vai arrumar uma forma de conseguir, que ele pode fazer melhor, e em casa ele ouvir durante 1 ano, 2, 3, 4, a vida toda que não consegue, que ele é assim mesmo, que ele nunca aprendeu matemática e nunca vai aprender. Então, essa mentalidade tem que mudar na cabeça dos pais. Você consegue sim. E fazer o filho repetir, falar: eu consigo melhor. Eu sei que eu posso aprender matemática. Eu sei que eu posso aprender a tocar um instrumento musical. Então, é isso que eu quero que os pais, que eu desejo, né, gente? Eu não quero, eu posso até querer, mas depende dos pais. Os pais têm que querer. Às vezes a gente quer arrancar coisas de dentro da cabeça da criança. Vamos, você consegue, você estava lá na sala, você assistiu a aula, você consegue, você dá conta, vai. Mãe, mas eu não... Não é desse jeito. Arrancar desse jeito, isso não é mudar paradigmas, isso não é motivar o seu filho. Pressionar ele, não, calma, vamos com calma. O que você não sabe? Tá, eu também não sei te explicar isso, filho, mas vamos assistir uma videoaula pra gente ver se aprende juntos, porque você consegue aprender. Se os seus colegas conseguem aprender, você também consegue. Você tem a mesma cabeça, os mesmos órgãos, você só precisa o quê? Da vontade, gente, da motivação. E os pais, eles são assim, pra mim, na minha opinião, o papel central da mudança de mentalidade e do emocional da criança. Então, o que eu quero? E o que eu desejo? Mudar, sim, a mentalidade dos pais. Não de todos, porque eu sei que tem muitos pais que já trabalham desse jeito, já fazem desse jeito com os filhos. Mas é essencial que os pais
façam, primeiro lugar, acreditem. Acreditem que o filho pode, ele consegue. Em segundo lugar, fazer com que o filho aceite e acredite. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa segunda aqui opção é a mais fácil que tem. Você conseguir provar pro seu filho e mostrar pra ele que ele pode, que ele consegue. Mais difícil, tá, gente? Pais, mães, família, é mudar a cabeça de vocês. O mais difícil é transformar a mentalidade de um adulto. A da criança, ela tá em formação. A do adulto tá formada com aquilo que ela aprendeu a vida inteira. Tem adulto que tá assistindo esse vídeo e falando assim, essa mulher tá louca. Tem nada a ver com o que ela tá falando. Gente, olha o paradigma instalado na cabeça do adulto. Paradigma de que não, eu aprendi assim, meu filho também tem que aprender assim. Gente, o mundo muda, a tecnologia muda, as pessoas mudam. E tem gente que não quer mudar, tem gente que é daquele jeito. Não, eu aprendi apanhando, vou bater. Eu aprendi com grito, por que ele não pode aprender? E não é bem assim, gente. Eu mudo de paradigmas todos os dias. Eu tento mudar coisas dentro de mim todos os dias. Porque se for para melhorar a mim mesma e para melhorar a minha relação com as minhas filhas, para melhorar o aprendizado das minhas filhas, claro que eu vou querer mudar. Eu vou querer mudar para que elas também mudem, porque eu tô aqui hoje, amanhã eu não sei, e elas vão viver sozinhas, e elas vão ter a vida delas, e elas vão casar, e elas vão trabalhar, e eu quero preparar isso para elas. Nossa, mas quer dizer que você vai preparar e nada de ruim vai acontecer? Não, gente, todo mundo tem problema. Muitas coisas ruins acontecem na nossa vida. Mas não é por isso que eu vou falar, não. Todo conhecimento, desculpa, todo conhecimento que eu aprendi eu vou jogar fora, porque agora tô tendo um problema aqui, então não adiantou nada. Não, não é assim não. Problemas existem. Existem problemas até para as mais sábias das pessoas, quanto mais para nós, né? Que estamos sempre aprendendo, engateando. Então, pais, mães, tias, família, antes de querer mudar a criança, você precisa mudar a sua própria mentalidade. Precisa mudar a sua percepção de mundo, a sua percepção de aprendizagem, a sua percepção de mente, a sua percepção de energia. Se você tem uma energia negativa em relação ao seu filho, de que ele não pode, não vai aprender, ele realmente não vai aprender. Então é o que você acredita. Você acredita que ele não vai aprender? Ok, ele não vai aprender. Você acredita que ele vai aprender? Ok, ele vai aprender. Então pensem nisso. Fica com Deus. Um beijo no coração.